todo mundo, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão relacionada a trabalho e energia, certo? Uma questão muito simples, onde a gente vai aprender as fórmulas e a resolver uma equação sobre trabalho e energia. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve, compartilhe o vídeo para levar o conhecimento para todos, certo? Então vamos lá. Você empurra um livro de física por 1,5 metros sobre uma mesa horizontal, ok? Com um impulso horizontal de 2,9 newtons, certo? Enquanto a força de atrito em oposição é de 0,2 newtons. Bom, como a gente resolve uma questão relacionada a trabalho? Ele quer saber qual o trabalho realizado pelo impulso. A primeira questão quer saber o trabalho realizado pelo impulso. Então nós temos aqui que o trabalho, certo? Vamos imaginar que nós temos aqui um livro, que nós temos a mesa, nós temos a mesa, certo? E aqui nós temos o livro, vamos imaginar que seja o livro. E ele está sendo impulsionado, certo? Da esquerda para a direita. A força de impulso, a questão diz que é 2,9 newtons. Então a gente coloca aqui, ó, que a força de impulso é 2,9 newtons, certo? Força. E ele fala também que a força de atrito em oposição, ou seja, da direita para a esquerda, fazendo um atrito contra a força de impulso, está no sentido oposto, é de 0,2 newtons, ok? Então, a questão quer saber, a primeira questão, qual é o trabalho realizado pelo impulso. Então, se é o trabalho realizado pelo impulso, a gente sabe que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento, certo? A questão nos deu o deslocamento, né? O deslocamento é 1,5 metros. Esse deslocamento aqui, ó. Certo? Esse deslocamento é 1,5 metros. Ok? Então ele quer saber qual a força diante desse deslocamento de 1,5 metros. A força de impulso, ele quer saber qual o trabalho realizado. Lembrando que o trabalho, a gente está falando de unidade de medidas joules, certo? Então nós vamos ter que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. O trabalho é igual à força aplicada pelo impulso, 2,9, certo? Vezes a distância, que seria o deslocamento do livro até o ponto de 1,9 metros, a distância final. Então nós teremos 1,5, certo? O trabalho será igual, nós temos 2,9 vezes 1,5, certo? (14, 9, temos 2. Nós teremos aqui duas casas decimais, então repetimos aqui, ficará 4,35 joules. Lembrando sempre de utilizar a unidade de medida em sua resposta, ok? Então esse será o trabalho realizado pelo impulso em relação sobre o livro, certo? Bom, a segunda questão ela diz o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Lembre-se que a força de atrito ele está realizando um trabalho no sentido oposto. Então nós teremos que o trabalho da força de atrito em relação ao livro será negativo. Então nós teremos menos F vezes a distância, ok? Então o trabalho será igual a menos 0,2 vezes a distância de 1,5, certo? Fazendo essa multiplicação, nós teremos
duas casas decimais, teremos 0,30 joules. Ou podemos dizer que o trabalho é igual a 0,3 joules, ok? Então esse é o trabalho realizado pela força de atrito, ok? A terceira questão, ela diz o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força normal da mesa? Bom, vamos apagar? Qual o trabalho realizado pela força normal da mesa? Antes de mais nada, se nós temos uma força normal para cima e a força e o deslocamento para a direita na horizontal, certo? O trabalho realizado entre esse corpo será o quê? Perpendicular, um ângulo de 90 graus. Se nós temos um ângulo de 90 graus, nós temos que o cosseno de 90 é igual a zero, certo? Então, se o cosseno de 90 é igual a zero, nós sabemos que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Se o cosseno é igual a zero, então significa que a força será zero e o deslocamento será zero. Então o trabalho realizado aqui pela força da mesa, que seria a normal, será zero. Então lembre-se, toda vez que o trabalho for realizado por uma força que seja perpendicular ao deslocamento, o trabalho será zero. Então, a terceira questão, quando eles querem saber qual o trabalho realizado pela força normal da mesa, o trabalho será zero. Lembre-se de colocar, será zero joules. Ok? Pronto. A quarta questão, qual é o trabalho realizado pela força-peso? Bom, se a gente sabe a segunda lei de Newton, ele vai nos dizer que o peso, a força-peso, é igual a normal quando o corpo está em equilíbrio, certo? Se o corpo está em equilíbrio, certo? O corpo está em equilíbrio, então a força-peso será igual a normal. Se a normal é 0 joules, o trabalho também da força-peso, pontado para baixo, será também 0 joules, ok? Bom, finalizando a resolução dessa questão, temos a última questão que nos diz o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força resultante? É simples. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Bom, se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, quais são as forças resultantes que estão atuando sobre o livro? Força F menos a força de atrito, que seria nosso FAT, igual a massa vezes a aceleração, ok? Quem é a força F? 2,9. Quem é a força de atrito? 0,2, ok? Isso tudo igual a massa vezes a aceleração. 2,9 menos 0,2, nós teremos menos 2,7, certo? Teremos aqui menos 2,7 igual a massa vezes a aceleração, ok? Então, ele quer saber qual o trabalho realizado pela força resultante. Se a gente sabe que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, e o trabalho é igual a força, é igual a massa vezes a aceleração, vezes o deslocamento, nós temos aqui, ó, a massa e a aceleração. Quem é a massa e a aceleração? Menos 2,7. Então nós temos que o trabalho é igual a menos 2,7 multiplicado pelo deslocamento, que
que é 1,5, certo? Então nós temos que o trabalho será igual menos 2,7 vezes 1,5, nós teremos como aqui nós temos duas casas decimais, teremos 4,05 joules, ok? Esse é o trabalho realizado pela força resultante sobre o livro, certo? Nessa distância de 1,5 metros.